A pensão alimentícia é um valor que deve ser pago mensalmente por alguém que tem a obrigação de auxiliar no sustento de outra pessoa. É a quantia fixada pelo juiz a ser atendida pelo responsável para a manutenção dos filhos e ou cônjuge. Bom, para você tirar as suas dúvidas sobre o assunto, nós convidamos a advogada Gine Quinjo, que conversou com a repórter Andressa Menezes. O quadro Direito e Cidadania de hoje trata de direitos de família, mais especificamente sobre pensão alimentícia. E para esclarecer sobre este assunto, eu converso com a advogada doutora Gine Quinjo. Bom dia, tudo bem? Bom dia, Andressa, tudo bem? Primeiramente, muito obrigada pela sua presença no nosso quadro. Na realidade, é o juiz quem fixa a pensão alimentícia? Do que se trata? A pensão alimentícia pode tanto ser fixada pelo juiz quanto um acordo entre as partes, o genitor e a mãe da criança, ou porque tiveram um relacionamento, ou porque o casamento acabou. Eles podem se dirigir a um escritório de um advogado, ou a defensoria, núcleo de prática jurídica, balcão de justiça, e lá fazer um acordo que vai ser homologado pelo juiz. Ou, se um não tiver o interesse em realizar esse acordo extrajudicial, daí ajuiza-se uma ação de alimentos e o juiz vai fixar esse valor e depois uma sentença. Os direitos são iguais para os pais e para as mães? A pensão alimentícia é obrigação tanto do genitor quanto da genitora. Aquele que está com a criança pode ajuizar uma ação de alimentos ou chamar o outro genitor para um acordo para fixar a responsabilidade de alimentos. Afinal de contas, hoje nós estamos num período, depois da Constituição de 88, da igualdade jurídica entre homens e mulheres. É verdade. E como é que o responsável deve requerer essa pensão, tanto o homem quanto a mulher? Como eu te disse anteriormente, isso pode ser por meio de um acordo extrajudicial ou ajuiza-se uma ação de alimentos, busca-se esse acordo logo na primeira audiência, E esse quantum que nós chamamos, que é o valor que vai ser fixado, sempre vai ser de acordo com os ganhos daquele que paga os alimentos, se é o pai ou a mãe, Então, sempre o genitor que não está com o filho, ele deve contribuir para o sustento do filho que o outro genitor esteja cuidando. Por exemplo, em casos é muito comum, o juiz homologa ali um preço fixo, da pensão e às vezes, muitas vezes o responsável não paga. O que deve fazer? O que esse responsável deve fazer? Quando o valor dos alimentos foi fixado, ou por acordo, e o juiz homologa, nós chamamos isso de uma sentença homologatória, ou por uma ação de alimentos, que o juiz, então, determina esse valor porque o pai ou a mãe não quis entrar num acordo, o juiz teve que sentenciar, obviamente, porque é direito da criança, essa sentença ela pode ser executada. Então, o genitor que está sem pagar os alimentos, ele pode sofrer uma ação de execução de alimentos, e essa execução, inclusive, com prisão. Sempre no limite de até 3 parcelas vencidas. A partir da 4ª parcela vencida, também cabe a execução, mas não com prisão, apenas com penhora de bens. Em caso de um responsável nunca ter pago essa pensão, ele jamais iria preso, no caso? Não, é isso. Porque se você não tem uma sentença determinada pelo juiz, existe uma obrigação, mas não existe uma responsabilidade judicial. Então, aí tem que se constituir essa ação, o juiz vai sentenciar e depois, sim, pode ser executada. O que acontece caso o responsável ameaça a outra parte para poder retirar esse processo? Algumas situações nós já presenciamos, de genitoras que ao acionarem a justiça para receber alimentos dos filhos, os pais ameaçarem, ou seja, o ex-companheiro, o ex-marido. Ela deve procurar a delegacia da mulher, deve procurar o Ministério Público, a Defensoria, um desses órgãos, e aí com certeza vai ser acompanhada. Se diante do juiz, o juiz então vai admoestar esse genitor ou esse ex-companheiro, porque os alimentos não são para a mãe da criança, e sim para a criança, e é direito fundamental da criança ter acesso aos alimentos. Por exemplo, o responsável está desempregado, e aí, continua o mesmo valor a ser pago da pensão alimentícia? Verdade, bom você tratar sobre esse assunto, Andressa. Os alimentos, eles são fixados e eles podem ser revistos a qualquer tempo. Então, o que nós temos? A chamada ação revisional de alimentos, ou para majorar o valor, se a condição do pai ou daquele que presta os alimentos melhorou, ou para diminuir o valor. Então, eu gostaria de, nesse momento, aproveitar aqui e dar essa sugestão aos genitores. Se você está pagando alimentos, ficou desempregado, a sua situação mudou, ou você teve mais um filho em outro relacionamento, busque o quanto antes revisionar o valor dos alimentos para não sofrer uma execução, não ter condição de pagar e ir preso.